A tua micropigmentação, ela foi feita numa altura ok, não está errado, tá? Então a gente vai manter essa altura, principalmente esse início aqui, eu quero manter um pouquinho abaixo o cabelo, porque aí eu não pego esse começo de micro aqui, esses pontos aqui iniciais, tá? Então se eu rebaixar um pouquinho aqui e trouxer, eu já dou uma equilibrada. Tem uma característica na tua calvície, que é o recuo dessas duas laterais aqui. Aí fica uma distância muito grande de um ponto ao outro aqui. Mesmo a tua calvície extensa, eu preciso reduzir um pouco essa região. Normalmente, quando é muito extensa, eu não mexo aqui, porque aqui gasta-se bastante fios. Mas vai dar um equilíbrio tão bom que é bom investir um pouco nas laterais, que chama recesso temporal. Esse recesso temporal, ele dá uma equilibrada, uma enquadrada no rosto. E tem uma questão importante. O recesso temporal aqui foi feito micropigmentação. Eu não posso deixar ele aparecendo que não fica legal. Então esse recesso temporal aqui, a gente tem que disfarçá-lo, tá? Então eu vou trazer esse recesso, essa têmpora, que é essa região aqui, eu vou trazer um pouquinho mais para frente. E vai ficar muito bonito. Porque a tua testa não vai ficar só reduzida aqui, né? A percepção de cabelo vai ser redução lateral também. Então a gente vai fazer uma entrada nova com redução da lateral e redução da altura. Até essa região aqui, a região onde a gente te vê olhando de frente, é uma região que a gente precisa fazer alta densidade, botar muito cabelo até aqui. Daqui para trás é uma região secundária ao planejamento de alta densidade, mas a gente tenta evoluir com uma boa densidade também, eu acho que a gente vai conseguir. Porque o cabelo ele é grosso, é ondulado, e eu acho que essa região aqui atrás a gente consegue chegar muito bem, mas sendo que a prioridade é a frente, tá? Cabelo mais crespo, cabelo mais ondulado, ele é melhor para cobertura no transplante capilar. Ele é um pouco mais difícil de extrair em alguns casos, porque a raiz é um pouco curva também. Mas essa dificuldade de extrair, ela não importa, porque ele é um folículo muito mais, vamos falar saudável, ele cobre mais, ele dá mais resultado, entendeu? Sim. Esses fios aqui, eles são super importantes. Ainda que eu chegue um pouco menos de fio aqui para trás, é muito importante fazer isso por conta dessas micros. E tá muito recuado, tá muito reto aqui assim. E tá muito longe. Então a gente traz para frente e prioriza a frente, chega aqui atrás e eu acho que equilibra a distribuição. Coroa aqui a gente tratou antes, ela melhorou um pouco e agora a gente tem que fazer o transplante melhorando a densidade aqui, porque só o tratamento não vai fechar. Talvez o transplante chegue a uns 80%, 90% de cobertura dela, porque ela não é fácil de fechar. É uma cirurgia que a prioridade vai ser toda essa frente. Então aqui a coroa é um plano secundário ao fechamento. Mesmo assim a gente vai conseguir um bom resultado, mas não como prioridade máxima. A prioridade máxima seria a frente, porque é onde a gente vê micropigmentação, onde a gente faz o enquadramento do rosto, rejuvenesce e tal. Vamos trazer o máximo que conseguir para cá para ter uma boa cobertura também, mas prioridade frente, tá? Prioridade sempre frente. Não adianta nada você ter uma casa, a fachada sem pintar, no reboco, e fazer uma área de lazer lá no fundo linda, aí a pessoa passa na sua casa, caramba, não terminaram a construção, fachada que impacta mais, né? Entendeu? Então, e outra, essa região aqui é mais escondida também, né? Então a gente tem que impactar mais à frente nas calvícies extensas como a tua. Então, os folículos principais eu jogo aqui, que aqui precisa de cobertura alta. Ó, tô aqui com o meu caso do dia, meu paciente, que vem de outra cidade,
E a gente está fazendo planejamento cirúrgico. Tema da live de quinta-feira, amanhã, do FUIEX, né? Planejamento cirúrgico. Quanto é importante fazer o planejamento para a hora que entrar na sala de cirurgia, a gente seguir só o planejamento e a execução ser toda pautada nesse planejamento de alto padrão. Então, meu paciente é uma calvície extensa, uma calvície grau 6, uma área doadora de boa qualidade, e a gente tem uma micropigmentação, que são esses pontinhos azulados que muitas das vezes o paciente faz para disfarçar a calvície inicial e que depois, quando ela abre, fica um pouco inestético. No caso dele, não vai atrapalhar tanto, porque ela é bem discreta. A gente vai trabalhar aqui, ó, com essa frente sendo trazida um pouco para cá, a gente chama de têmpora, recessos temporais, triângulo temporal, fazendo com que a gente enquadre o rosto, fazendo um acabamento lateral, que é super importante para o rejuvenescimento, para a qualidade do resultado final. O Vinícius está aqui me filmando, mostrando o caso, e a gente já está indo para o centro cirúrgico. Então, quando a gente faz todas essas marcações, é justamente para a execução ser feita de acordo com o planejamento. Topete, entradas 1 e 2, que eu considero, recessos temporais, scalpes médios e região da coroa. A coroa com o fluxo de cabelo, né, o fluxo capilar, sempre com planejamento partindo aqui do centro do redemoinho. A gente vê que tem fios que correm para trás, fios que correm para o lado e fios que correm para frente. A área doadora já delimitada, são esses pontos que eu coloco aqui, ó, toda delimitada. E é isso, vamos partir para a cirurgia. Tenho certeza que a gente vai ter um ótimo resultado aqui. Temos uma área doadora, temos alinhamento de expectativa do que é prioridade. Prioridade é a frente, secundária, scalp médio e coroa. Por que você tirou o folículo agora, sendo que não está na parte da extração, doutor? Para a gente fazer a medida do folículo, através dessa medida a gente vai customizar a lâmina que eu vou fazer a pré-incisão. Então ele tem 5 milímetros, a lâmina tem que ter 5 milímetros também. Para cada casinha que a gente abrir, tá bem desenhada para caber o folículo exatamente do tamanho que a gente determinar, tá? Agora a gente vai fazer as pré-incisões nesse zigue-zague, que são as irregularidades da hairline. Eu começo com uma lâmina muito fina, de 0,7 milímetros, e a gente começa a fazer toda a irregularidade da hairline, fazendo um desenho que não pareça linear, que não tenha aspecto de transplante. Esse desenho tem que ser natural para visualização nossa. Então, fios não podem ser um do lado do outro, não podem começar a linha frontal com fios grossos, a gente precisa de fios especiais nessa região. E esse posicionamento das pré-incisões é que determina como que vai ser implantado cada folículo. Os fios especiais são tirados da região de trás da orelha e da região inferior da nuca. São fios bem delicados, finos, que vêm aqui na frente também.